É uma noite especial que estamos abrindo esse quadro de lives, né, da vacina. E vamos estrear com esse tema tão palpitante, relevante, e até para esse momento que a gente está vivenciando, em que estamos preocupados com essas baixas coberturas vacinais. Boa noite, doutora Ângela. Boa noite, Ayana. Tudo bem, gente? Vão entrando. Fiquem à vontade. Tá vendo que... Mãe, tá vendo que Nando tá online? Sim. Oi, Nando. Óculos. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigada aí por nos prestigiar, participar desse momento aqui. Ok. Bom, acho que podemos ir começando, né? Podemos, né? Bom, hoje nós temos a honra de receber aqui no Imunogram doutora Socorro Martins, médica, pediatra, referência no estado em imunizações, uma grande referência de vida e profissional para mim, porque ela é também, acima de tudo, a minha mãe. É a nossa primeira live juntas, né, manhã? Para mim, eu estou muito emocionada, muito mesmo, com esse momento. E é especial por vários motivos, é especial porque é a nossa primeira live, é especial porque é um tema que ela é apaixonada, que é a imunização, e eu vou falar também de um tema que eu sou apaixonada, que é a alergia alimentar. Então tem tudo para ser muito legal, muito interessante. E tem bastante coisa interessante para compartilhar, então peguem as suas canetas, os seus post-its para anotar as dicas. E vamos começar nos apresentando para quem não me conhece, que está entrando pelo Instagram da Vacina Center. Eu sou Caterine Martins, eu sou médica alergologista pela Universidade de São Paulo, USP Ribeirão Preto. Também sou pediatra pela Unicamp. Sou professora de alergia e imunologia clínica da Universidade Federal de Campina Grande e também sou médica assistente na mesma instituição. E também sou médica assistente da alergia e imunologia da Vacina Center. Por favor, doutora Socorro, suas credenciais para quem ainda não lhe conhece. Boa noite. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Eu sou a doutora Socorro Martins, pediatra. Eu sou professora da Unifacisa, da disciplina Saúde da Criança. Atualmente, eu sou presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria e sou membro do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. E sou uma apaixonada e dedicada à vacinologia, né? Eu me defino como uma grande estudiosa na vacinologia. Modéstia à parte, né? Ela tem uma expertise. Né? Somos muito sortudos, né, de termos uma joia preciosa dessa, com tanta experiência em imunização aqui no nosso estado. Bom, o tema de hoje, como eu já falei antes de desconectar, são alergias e vacinas, mitos e verdades. No escopo da nossa live de hoje, a gente vai abordar mais direcionadamente alergias alimentares e suas contraindicações verdadeiras e falsas à realização de vacinas. Então, eu gostaria, doutora Socorro Martins, que você começasse fazendo uma breve explanação sobre o que é um evento adverso pós-vacinal. Olha só, existe uma grande confusão na cabeça das famílias, das pessoas, que após receber uma vacina, apresentar algum evento, alguma manifestação local ou sistêmica, né, tipo dor, ficar vermelho, às vezes um pouquinho inchadinho, né, demasiado. Ou a criança, quando é vacinada, ter um aumento de temperatura, ficar irritada, às vezes ter um quadrozinho frusto de diarreia, vômito.
E as pessoas ficam muito focadas nesses eventos adversos e muitas vezes confundem. Acha que isso é uma alergia da vacina. Mas não é. Que fique bem claro que é normal, inclusive está previsto até nas bulas, quando você vai olhar da vacina, esses eventos, né, normalmente são benignos, autolimitados e não requer nenhuma terapêutica específica. Né? Principalmente assim, as famílias, quando os pais de primeira viagem vacinam os filhos, né? Que eles têm uma temperatura acima de 37,5, chegando às vezes a 38, ficam desesperados. E a gente orienta, controla essa temperatura, ofereça bastante líquido, deixe num ambiente bem arejado, e em 24, 48 horas vai estar tudo resolvido. Isso aí é autolimitado. Certo. Diferente de uma alergia, né? Que seria algum componente da vacina. Isso aí e falando essa confusão. Isso. E entrando nessa questão dos componentes, doutora Socorro, pode falar um pouquinho a composição de maneira geral de uma vacina? Pois é. A gente sabe que algumas podem conter traços de proteínas alimentares, mas existem outros componentes das vacinas que podem dar alergia, né? Poderia citar para a gente alguns? Pois não. A vacina, ela é constituída pelo antígeno vacinal, mas além do antígeno vacinal, que na grande maioria das vezes, eles não são os principais causadores das alergias quando a pessoa, a criança apresenta, né? Mas ela tem os estabilizantes, os conservantes. As vacinas têm antibióticos, né? Neomicina, streptomicina. Muitas delas precisam de um meio de cultivo biológico. E, às vezes, a pessoa ou a criança pode ser sensível a algum componente desse da vacina, mas que, normalmente, esses componentes, eles não costumam dar uma reação mais grave. Eles são reações benignas, autolimitadas. Diferentemente, quando a criança ou o adulto apresenta uma reação a alguma proteína alimentar, tipo a do leite, a do ovo, a gelatina. Mas é importante que as pessoas saibam que a prevalência de alergia alimentar e vacina é muito baixa, é em torno de 3 a 8%. Então, hoje, com a necessidade de se vacinar diante desse cenário que nós a gente assiste a nível nacional, vou focar aqui no Brasil, surtos de doença como o sarampo, a febre amarela, e as pessoas precisam ser vacinadas. Então, o nosso foco aí de entender melhor e recomendar uma vacinação para um indivíduo, criança ou adulto, que tem alergia alimentar, de uma forma segura, né? Então, você como alergista, a sua posição, a sua postura diante da recomendação da vacinação é justamente isso, procurar uma maneira efetiva e segura para aquela pessoa ser vacinada. Isso. E vale salientar que os próprios eventos alérgicos às vacinas são extremamente raros. Eu coloquei um quadro, acho que eu tirei do artigo do ICOM, que é um consenso internacional que existe só de reações alérgicas a vacinas, que mostra como que é raro, que a quantidade de reações adversas por milhões de vacinações. Então, é extremamente raro as próprias reações adversas, as próprias reações alérgicas à vacina. Mas ainda tem muita gente que tem dúvida, principalmente aqueles pequenininhos que têm alergia a leite e ovo, porque, como a Maninha bem falou, algumas dessas proteínas alimentares estão presentes nas vacinas, principalmente em meios de cultivos da vacina, tá? E vale salientar que a alergia alimentar é uma verdadeira epidemia. A gente vem tendo um aumento crescente de crianças alérgicas a ovo, a leite. Então, é uma preocupação relevante
pertinente. Por isso que a gente está aqui para esclarecer, para que as crianças possam ser vacinadas em segurança. Vamos começar falando um pouquinho sobre uma das maiores dúvidas de vacinação. Será que pacientes com alergia ao ovo podem fazer vacina de influenza? Queria que amanhã começasse falando sobre a vacina de influenza rapidamente. Contra o que protege, qual que é o calendário vacinal preconizado para crianças, já vacina influenza sazonal? Olha, a vacina da influenza é uma vacina inativada, né? Diferentemente do que as pessoas imaginam, que ela seja uma vacina atenuada. Não, ela é inativada. É do vírus morto, esquartejado. Não tem como você tomar a vacina influenza e ter a doença, né? Então, isso aí é um mito. E ela está no calendário da criança de uma forma obrigatória, a partir do 6º mês de vida e até os 6 anos, na rede pública. Na rede privada, ela não tem idade limite. A primeira vacinação da criança, ela é realizada através de 2 doses. A criança toma uma dose, com 30 dias a segunda dose. E é uma vacina muito bem tolerada. Na rede pública, ela não está no calendário o ano todo, ela está na época da campanha, certo? Então, as famílias devem ficar atentos para não perder a vacinação do influenza, que estamos com a cobertura muito baixa esse ano. Durante essa vigência da pandemia da Covid-19, nossas coberturas para o influenza na criança ficaram muito abaixo daqueles 95% recomendados. Doutora Socorro, qual que é a dúvida mais recorrente que você recebe das mamães que possuem bebezinhos que têm alguma alergia a ovo, ou às vezes o irmão é alérgico a ovo? O que é que você geralmente recebe de dúvida dessas mamães? Justamente essa preocupação, né, de muitas mães às vezes nem... Opa, dei uma cortadinha. Será que é a minha conexão? Está me escutando? Pronto, voltou. Né? Tudo bem. Pois não. O que é que você ia falando das mamães? Ela tem uma dúvida. Às vezes a mãe, ela nem sabe que a criança é alérgica. Então, ela quer testar o ovo para fazer a vacina. E eu gostaria, Caterine, que você explicasse essa conduta, que elas têm essa ideia equivocada, que para fazer a vacina contra a influenza sazonal, a criança precisa comer o ovo antes. Explique aqui para as famílias que estão nos assistindo. Existe uma preocupação de uma suposta alergia, uma reatividade cruzada, de quem possa ter alergia ao ovo, possa fazer reação à vacina de influenza. Os níveis considerados, é verdade que a vacina de influenza, ela contém sim proteína do ovo, contudo os níveis contidos na vacina são muito pequenos e insuficientes para elicitar uma resposta imune, ainda que o bebê tenha alergia ao ovo. Geralmente considera-se que vacinas com nível menor do que 2 microgramas de proteína do ovo por ml sejam seguras. Então, eu coloquei aqui nesse quadrinho para vocês, geralmente a quantidade de proteína do ovo que tem na vacina de influenza. Como vocês podem ver, é menor do que 1,6 microgramas por dose. Então, você pode fazer essa vacina com segurança. Os guidelines internacionais recomendam que, de maneira geral, você pode fazer, independente do grau da alergia, a vacina sobre as condições padrões de vacinação iguais às outras vacinas, tá? Só que a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia recomenda que, naqueles pacientes que tenham quadros mais graves, a vacinação seja feita, só que o paciente fica 30 minutinhos de observação. Isso é só um excesso de zelo, porque os guidelines americanos, position papers europeus, nem recomendam esse tipo de observação. Tá? Mas por excesso de zelo, aquele paciente que teve um choque anafilático por alergia ao ovo, recebe a vacina, contudo,
fica 30 minutinhos em observação. Existe realmente aquela dúvida, porque a vacina de influenza ela é feita ali pelos 6 meses de idade, e muitas vezes a introdução alimentar está começando aos 6 meses de idade, e o ovo ainda não foi um alimento que a mãe introduziu na comida do bebê. E tem essa preocupação, que a mãe quer testar o ovo, e se o ovo for negativo para alergia, né, para reações alérgicas, é que ela faz a vacina. Só que, diante da recomendação que, ainda que fosse alérgico, tem que receber a vacina, não precisa ter essa preocupação, porque ainda que o bebê fosse alérgico ao ovo, a vacina ainda assim está indicada. E outra indicação é que às vezes elas perguntam assim, mas o irmão teve alergia ao ovo, eu tenho alergia ao ovo. Ou então a criança, por algum motivo, fez um teste alérgico e veio IgE específica positiva para o ovo. Às vezes é uma criança com dermatite atópica, o médico acaba pedindo. E aí, se veio sensibilizado ao ovo, tem que ter alguma recomendação diferente para fazer a vacina? Não, tá? O ICOM, que é o Consenso Internacional de Reações Adversas a Vacinas, é bem claro. Pacientes alérgicos, lactosibilantes, pacientes sensibilizados, pacientes com parentes de primeiro grau com alergia ao ovo, também devem receber a vacina em condições padrões de realização, igual às outras. E só, assim, reforçando a segurança, né, das vacinas, hoje nós temos vacina de diferentes laboratórios, utilizando até tecnologias mais avançadas. Por exemplo, o meio de cultivo biológico não ser o embrião, ser só o fibroblasto. Então, a reatogenicidade dessa vacina ainda é menor. Então, ficou bem claro aqui, né? Que ninguém vai contraindicar a vacina de influenza por conta de alergia à proteína do ovo. Isso. E outra preocupação em relação aos alérgicos ao ovo é a vacina tríplice viral. Doutora Socorro, poderia falar para a gente contra que doenças a vacina tríplice viral protege e qual que é o calendário indicado para essas crianças? O esquema vacinal indicado? A vacina tríplice viral, ela protege a criança e o adulto para as doenças, 3 doenças: sarampo, rubéola e cachumba. Como no país, atualmente, o nosso cenário, nós temos 21 estados em surto de sarampo, né, que infelizmente as mídias né, não divulgam, as pessoas entendam que é necessário se vacinar, principalmente o adulto. Não conseguimos controlar a doença ou erradicar só vacinando as crianças. Precisamos também o adulto. Mas no calendário da criança, nós temos a dose 0, que é aos 6 meses, essa criança toma. Ela não é contabilizada no seu calendário de rotina. Então, ela continua necessitando tomar aos 12 meses uma dose e aos 15 meses a outra dose, que pode ser associada à varicela, na forma da vacina tetraviral, ou então a tríplice viral mais a varicela, separada, aos 15 meses. Então, é muito importante que as famílias estejam cientes da necessidade de colocar em dia o calendário vacinal das crianças e fazer essa dose 0, que é aos 6 meses. Nós já tivemos esse ano, em 2020, 6 óbitos de crianças por sarampo. E nós já temos mais de 7 mil casos notificados no país. Então, o sarampo continua circulando no país e de forma de surto em vários estados. Isso. Então, fica o reforço de que é imperiosa a vacinação, inclusive nos alérgicos a leite. Eu voltei aqui o nosso slide sobre a quantidade de proteína, me perdoe, inclusive nos alérgicos a ovo, né? Então, esse slide aqui fala da quantidade de proteína aqui na vacina tríplice viral. Lembram que o valor que a gente considera seguro é menor do que 2 microgramas por dose.
A vacina, as vacinas as tríplices virais geralmente possuem menos de 1 nanograma por dose. Então, é muito pouquinho a quantidade de proteína. Não é o suficiente para elicitar a reação. Infelizmente, a gente ainda pega nos ambulatórios de alergia muitas crianças sem fazer vacina tríplice viral. E a gente geralmente procede com uma carta, a gente manda uma carta para o posto de saúde, explicando tudo isso que a gente está conversando aqui, que não está contraindicado, e ainda assim, muitas vezes, a criança volta para o ambulatório da alergia sem fazer a vacina. O pessoal do posto de saúde tem medo de fazer. E essa criança fica aí susceptível ao sarampo, né, que tem uma morbidade importante no nosso meio. Já foi a principal causa de mortalidade infantil em nosso país. E também acho importante ressaltar, Caterine, que algumas famílias elas ficam confusas com relação à vacina tríplice viral e alergia à proteína do leite. Porque em 2014 houve uma importação pelo Ministério da Saúde de vacina tríplice viral de um laboratório indiano. E nesse laboratório fazia parte da composição dessa vacina a proteína alfa-lactoalbumina, proteína do leite. E realmente nós tivemos muitos problemas, né, com reação adversa grave, aquelas crianças que eram alérgicas à proteína do leite e que receberam essa vacina. Então, é sempre importante quando as mães forem vacinar seus filhos, chegar no serviço de vacinação, ou público ou privado, comunicar que a criança é alérgica à proteína do leite, porque existem outros laboratórios que não têm na sua formulação a proteína do leite. Bem lembrado. Ainda sobre, já que a gente entrou nesse tema da proteína do leite, existe também uma dúvida quanto nós temos na rede privada 2 vacinas hexavalentes de 2 fabricantes diferentes, e uma dessas vacinas pode conter lactose. Na verdade, ela contém lactose, né? E fica aquela dúvida, indica ou não indica? Se você fosse pautar nos consensos, nos guidelines nacionais e internacionais, não existe menção de contraindicação para realização dessas vacinas em alérgicos à proteína do leite de vaca. Contudo, como nós temos mais de um fabricante, o médico pode ponderar em pecar por segurança e indicar a vacina que não contém lactose. Mas, de maneira geral, recomendação formal não está contraindicada em bula para este subgrupo de pacientes, e também nos guidelines, pelo menos no position paper da Academia Europeia da Alergia e Imunologia sobre alergias e vacinas, não há nenhuma menção. E também no Consenso Internacional de Alergia a Vacinas, no americano, também não fala nada, né? ISBIN também não menciona nada, PNI também não, né, mãe? Fica mais na prática do pediatra, a fim de oferecer uma maior segurança àquela família, né? Principalmente se a criança tiver uma alergia à proteína do leite de vaca importante, mais grave. Aí, realmente, se existe um fabricante que não contém nada, a gente não quer arriscar. Aí a gente prescreve, prioriza aquele laboratório que tem a hexavalente ou pentavalente, que não tem lactose. Para dar esse conforto emocional às famílias. Inclusive, ainda nesse escopo da alergia à proteína do leite de vaca, existe uma preocupação, hoje se fala pouco nisso, mas algum tempo atrás, cerca de 4 anos atrás, circulou-se a notícia de que a vacina de rotavírus poderia causar alergia à proteína do leite de vaca. Essa é uma associação espúria, sem fundamentação científica nenhuma. Não se sustenta esse argumento, mas foi bem comentado há alguns anos atrás. Só que ainda causa muita dúvida, né? Inclusive porque a proctocolite alérgica, ela tem sua maior incidência no período que as vacinas de rotavírus são administradas.
Então, doutora Socorro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa reação à hematoquesia que pode surgir após a vacinação contra o rotavírus. Não é tão comum, mas pode acontecer. Poderia comentar um pouco para a gente, e que às vezes confunde tanto com a PLV? Pois é, justamente como você falou, no calendário de rotina da criança, a vacina rotavírus, ela é feita aos 2 meses e 4 meses, que é a vacina monovalente da rede pública, né? Que coincide justamente com esse período, né? Essas manifestações de alergia alimentares do bebê. Na rede privada, nós temos a pentavalente, aos 2, 4 e 6 meses. E, para assim, nossa surpresa, essa é a vacina mais bombardeada pelos grupos antivacinas das redes sociais. Existem centenas de blogs só contra a vacina rotavírus, fazendo essa associação de APLV desencadeada após a aplicação da vacina. E assim, nós ficamos, precisa de um trabalho minucioso com as famílias, mostrar a importância da criança receber a vacina contra o rotavírus, que causa uma doença diarreica, que é a principal gastroenterite que leva a hospitalizações e mortalidade da criança. Que não existe nenhum nexo causal da vacina com a PLV. Né? É pura coincidência. E que a vacina é uma vacina segura, foi uma vacina que, para ser licenciada, teve estudos robustos com um N importante. Após, até na fase 3, ela teve mais de 60 mil crianças que foram avaliadas e comprovada a eficácia e a segurança dessa vacina. Agora, a vacina, ela é normal, é esperado a criança tomar, e tem algum sintoma inespecífico, ficar irritadinha, pode até ter uma febrículazinha, mas o que mais preocupa as famílias é o fato da hematoquesia, né? Que é essa sangramento nas fezes. Esse aí é o ponto-chave. As mães se desesperam. Mas a gente precisa mostrar que é um evento adverso, não é tão comum, mas pode acontecer. Ele é benigno, ele é autolimitado. Às vezes precisa umas 4 semanas para aquela mucosa intestinal restaurar completamente, porque o vírus, como a vacina, ela dá uma imunidade de mucosa, então leva uma hiperplasia nodular linfóide a nível do intestino da criança. Por isso que leva esse sangramentozinho, pode apresentar muco, pode dar diarreia, mas é tudo benigno e autolimitado. Então, não existe nexo causal da vacina rotavírus com a PLV. A gente precisa insistir muito nisso aí, divulgar, mostrar, porque é a vacina que tem um maior comprometimento de baixa cobertura vacinal, principalmente agora, durante essa pandemia, por conta do confinamento. Muitas crianças vão ficar sem a vacina rotavírus. E eu ainda tenho algo a acrescentar. Quando nós conseguimos altas coberturas da vacina rotavírus, você sabe o que acontece? Existe um efeito rebanho e pessoas de outras faixas etárias, como idosos, são beneficiados com a vacina. Interessante. Ela também dá efeito rebanho. Então, essa imunidade de rebanho é muito importante. Nem todas as vacinas têm esse benefício de imunidade de rebanho. Rotavírus é uma que oferece. Então, vamos divulgar coisas positivas, né, da vacina. A vacina é tudo de bom, a vacina rotavírus. E agora ela é engessado um pouco o calendário dela. Porque a primeira dose, ela pode ser dada no prazo mínimo de 1 mês e 15 dias. E o prazo máximo, 3 meses e 15 dias. A criança passou dessa idade, 3 meses e 15 dias, não tomou a primeira dose, perdeu.
E a segunda dose, ela pode ser dada até 7 meses e 29 dias, no caso, 8 meses. Passou disso aí, perdeu. Então, é uma vacina que ela tem um prazo que nós precisamos cumprir, tá certo? A data que a criança deve receber a vacina. Isso. E vale só uma observação, naquelas crianças com a PLV ativa, proctocolite ativa, às vezes faz o diagnóstico pertinho da dose de fazer o rotavírus. Então, a gente recomenda que pode até postergar um pouquinho a dose, a vacina de rotavírus, até o sangramento das fezes cessar, né? Porque você tem uma colite ali pela proctocolite alérgica, e se você fizer a vacina, a dose, ela pode também induzir uma colite, que é esperado, né? Então, é de bom tom que se espere a resolução do quadro da proctocolite antes de fazer a segunda dose. Ou a primeira dose, é porque a PLV geralmente surge ali na segunda dose da rotavírus, né? As incidências batem com a segunda dose da rotavírus. Mas ainda assim, tem que ter cuidado, porque tem um limite certinho para fazer a vacina, né? Não pode protelar demais. Justamente, A gente ficar perde o atento a essas datas, né? Ficar atento a Isso. essas datas. Mas é uma boa recomendação isso aí, para não haver essa coincidência, né? Porque se a criança já tem um sangramentozinho pelo seu problema de alergia alimentar e faz a vacina, que por coincidência ela pode também apresentar, então é melhor a gente evitar, ficar mais seguro esse acompanhamento. E o pediatra sempre é assim, nós acompanhamos a criança até resolver a hematoquesia, tá entendendo? Parou de sangrar, a gente dá alta, mas ficamos acompanhando semanalmente. Sabe o que esquecemos de falar? A gente passou pelo ovo e esqueceu de falar da febre amarela. Vamos voltar para a febre amarela. Rapidinho, voltando para a febre amarela, que já é um contexto diferente. É outra doença que nós temos, que está circulando no país, né, para regiões que até então não era a sua prevalência, e ela também está em surto, a febre amarela. Então, precisamos falar, porque, inclusive, uma novidade esse ano de 2020 no calendário da criança. A febre amarela, ela entrou com uma vacina obrigatória aos 9 meses e uma segunda dose aos 4 meses, aos 4 anos e 11 meses, abaixo de 5 anos. Então, a criança só é considerada imunizada abaixo de 5 anos com 2 doses da vacina febre amarela. Está no calendário obrigatório em todo o território nacional, porque existe um mito na cabeça das pessoas que a vacina febre amarela é só para situações de surto ou para quem vai viajar. A vacina agora faz parte do calendário de rotina para todas as pessoas. E quando a gente fala de vacina de febre amarela, no contexto de pacientes alérgicos ao ovo, a recomendação já muda em relação ao que a gente conversou sobre influenza e tríplice viral. Vocês podem observar aqui que a quantidade de proteína do ovo na vacina de febre amarela é bem maior do que aquela contida na influenza e na tríplice viral. Então, naqueles pacientes alérgicos ao ovo, a recomendação é que procure um alergista para que seja avaliado. Existe uma forma de você avaliar, fazer o teste com a vacina, ver se é necessário fazer a vacina fracionada. A depender do seu grau de alergia, você pode fazer a vacina, ou se for um quadro mais grave, vai ter que fracionar a vacina como se fosse uma dessensibilização. Mas isso aí precisa ser avaliado minuciosamente pelo médico alergista antes de indicar a vacina com segurança. Então, no contexto de febre amarela, para os alérgicos ao ovo, a gente precisa ter uma avaliação do especialista aí, tá bom? A ASBAI, no último posicionamento da ASBAI, ela recomendava que os quadros leves poderiam receber, né? E os moderados, a graves, teria que fazer um protocolo específico de investigação e, se precisar, de dessensibilização para a vacina de febre amarela, administração em dose fracionada.
Então, essas crianças aí, se o pediatra receber uma criança alérgica ao ovo, agora que vacina de febre amarela virou rotina, essa criança precisa ser avaliada por um alergista, para que a melhor forma de imunização, a mais segura, seja indicada. Caterina, eu gostaria também de reforçar, lembrando, né, quem está atendendo, quem está nos escutando aqui, que a vacina de febre amarela é uma vacina atenuada e ela tem suas contraindicações como as demais vacinas atenuadas. Então, pacientes com imunodeficiência, ela não pode ser aplicada em crianças abaixo de 6 meses. Se a lactante, aquela mulher que estiver em amamentação, o bebê teve até 6 meses, então ela precisa interromper a amamentação por 10 dias, tá? Então, os pacientes com imunodeficiências também precisam ser muito bem avaliados com relação à indicação da vacina. E uma questão que é muito controversa atualmente com relação à vacina são com os pacientes idosos, tá? Porque a vacina ela está recomendada no calendário de rotina até 59 anos. Mas, assim, aquele paciente acima de 60 anos, que não tiver comorbidades, passar por uma avaliação médica, ele pode tomar a vacina, porque nós observamos muitos casos de febre amarela em pacientes acima de 60 anos que moram na zona rural. Então, assim, esse paciente merece ser avaliado e, dependendo das condições clínicas, liberar a vacina para ele. Perfeito. Estamos caminhando já para o finalzinho da nossa live. Se tiverem dúvidas, podem começar, se desejarem, colocar aqui no chat para a gente responder. Mas algo interessante é que até a gente estava comentando hoje. A gente estava revisando a literatura e olha que interessante, a maioria das reações para tríplice viral não é pela proteína do ovo, até mesmo os alérgicos ao ovo. Qual que é o componente? Vamos ver se vocês sabem. É uma proteína, é um alimento. Derivada do colágeno, né? É a gelatina. A gelatina. É a gelatina, para nossa surpresa, né? Muitas vezes aquelas crianças que fazem alergia à tríplice viral, a gente vai investigar direitinho e descobre, né, que ela não tem alergia ao ovo, ela desenvolveu alergia à gelatina. E vamos fazer uma IgE, né, Caterina? Nesse caso, para isso, você pode fazer IgE para gelatina, você pode fazer o prick-to-prick. Na verdade, os protocolos divergem quanto à orientação. Existem alguns protocolos que, se o paciente tiver histórico de alergia à gelatina, recomenda-se investigar realmente, testar se a gelatina, fazer prick-to-prick e também testar a vacina com gelatina que ele vai fazer. A gente sabe que gelatina é utilizada em uma gama de vacinas, então precisa checar realmente no paciente que tem alergia à gelatina, as vacinas que possuem gelatina. Alguns protocolos são mais pragmáticos. Ele somente diz, se tem alergia à gelatina, mude para uma marca de vacina que não contém gelatina. Mas é algo interessante porque a gente não vê essa discussão sobre gelatina geralmente nas aulas que falam de alergia alimentar e vacinas. E é pertinente trazer porque é um antígeno importante e envolvido em várias reações vacinais, né? E apesar de ser raro a alergia à gelatina, é interessante também citar. Quando eu estava revisando a literatura, ainda em relação à gelatina, existe na literatura um relato de caso de um paciente com alergia a alfa-gal. Alfa-gal é um oligosacarídeo presente na carne vermelha. Existem pacientes que têm alergia à carne vermelha, que reagem a essa proteína. E a gelatina, ela pode ser de carne bovina ou de porco. Então, nesse paciente, ele fez uma vacina para, se eu não me engano, foi HPV. E ele tinha uma alergia a alfa-gal. E no relato de caso, chegou-se à conclusão que foi uma reação cruzada com a gelatina, da alfa-gal com a gelatina. Interessantíssimo. Mas também só tem reportado esse relato de caso na literatura. Eu até fui buscar mais no PubMed, eu não achei. Eu achei descrito em outro guideline que contrapôs. Assim, ele colocou esse relato de caso, que realmente o paciente tinha alergia ao alfa-gal e fez reação cruzada com a
a gelatina, mas relataram outro caso de paciente com alergia ao alfa-gal que fez uma vacina com gelatina e não teve nada. Mas, de toda forma, fica esse alerta importante aí para as pessoas que tenham alergia à gelatina. Você tem que ter um cuidado especial com as vacinas que têm alergia, com que tem o componente da gelatina. E trocar a marca. Esses componentes, né, mãe, eles mudam a todo ano, então precisa bula de vacina, ninguém decora, tem que ficar, ter à disposição a bula. Que se leia a bula da vacina, porque cada laboratório, eles diferem muito na composição. O antígeno vacinal é o mesmo, mas os componentes da vacina mudam de acordo com o laboratório. Outro componente também que a gente observa alergia, mas que, graças a Deus, não chega a ser uma alergia IgE mediada, com sintomatologia grave, é o látex, né? Então, algumas vacinas, né? Hoje a gente tem muitas crianças com alergia ao látex. E o látex está, muitas vezes, na tampinha da vacina, né? Entendendo? Na seringa. Mas os estudos mostram que a criança, ela pode apresentar uma alergia muito mais grave ao calçar uma luva com látex do que a quantidade daquele látex na vacina. Então, quando a criança apresenta alguma reação, normalmente são reações mais leves. É como também o timerosal, o mercúrio, né? Porque, principalmente na rede pública, que nós precisamos utilizar frascos multidoses, né? E um dos componentes para a gente conservar essa vacina é justamente o mercúrio. Mas os estudos mostram que a quantidade que tem ali de mercúrio é segura, né? Então, que os pais fiquem tranquilos, que isso aí não vai oferecer esse risco à criança. É bem entendido que na rede privada, como as vacinas são monodoses, são individualizadas, a gente não tem esse problema. Então, a gente fica, assim, com atenção maior quando são frascos, são vacinas multidoses. 50 doses no frasquinho, 10 doses. Aí, realmente, vai ter um teor de mercúrio maior. E nesse contexto, ainda falando do látex, é importante falar da síndrome látex-fruta. Existem crianças que têm a síndrome látex-fruta. O que é isso? Algumas proteínas das frutas, algumas proteínas de estocagem, elas são muito homólogas, são muito parecidas com proteínas do látex. Então, o sistema imunológico, ele faz uma reatividade cruzada e os indivíduos passam a começar a ter alergia ao látex também, a reagir ao látex também. A gente tem que lembrar também que a alergia à fruta é relativamente mais frequente na infância e precisa ter esse cuidado das reatividades cruzadas aí. Só que pelo ICON, que é o Consenso Internacional aí, de Reações a Vacinas, não é necessário que seja contraindicada imunização em pacientes com alergia a látex. As recomendações que são preconizadas são as recomendações padrões para as outras vacinas. Só que ele faz uma ênfase que tem que ter cuidado exatamente nisso que a manhã falou. Na questão do látex, na hora de administrar a vacina. No látex, na borrachinha que contém a vacina, no êmbolo. Então, mais no processo da aplicação que tem que ficar atenta a essa presença do látex. E eu acho que nós caminhamos por todos os tópicos que tínhamos previsto, não foi, minha senhora querida mãe? Deixa eu me olhar aqui. Acha que faltou algo, comentarmos algo? Não, o básico do dia a dia, né? Para nos questionamentos, foi isso aqui que nós abordamos, né? E esse tema, como você falou inicialmente, daí da relevância, porque a desinformação, as fake news alimentam o medo das pessoas, né? Dos pais que têm crianças alérgicas, e isso faz com que a criança não seja protegida, imunizada contra doenças gravíssimas, porque muitas dessas reações são muito frustras, leves, né? São autolimitadas, como falamos, e o risco da doença confere uma gravidade muito maior. Então, a gente sempre diz que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Como as vacinas erradicaram, controlaram
muitas doenças, então muitas pessoas não conhecem mais aquelas doenças e perderam a percepção da gravidade da doença. Então, se não conhece a doença, se ela subestima a importância daquela doença e acha, não acho necessário vacinar meu filho contra tal doença. Eu nunca vi um vizinho, ninguém da família, eu nunca adoeci, mas é como eu falei, né? Então, isso aí é reflexo do sucesso do programa de vacinação. E nós aqui no Brasil temos um dos maiores programas de imunização do mundo. É um orgulho nosso, né? O nosso com altas coberturas, com um portfólio de vacina muito robusto e precisamos manter esse status que estamos perdendo por diversas razões. Em relação à cobertura vacinal, é de se preocupar as taxas de cobertura desse ano? Baixíssima. Nós precisamos, para controlar ou erradicar uma doença, nós precisamos de 95% de cobertura. Vacinas como febre amarela é 100%. De uma média de todas as vacinas obrigatórias do calendário de vacinação da criança do primeiro ano, nós estamos em torno de 40% a 50%. Quando essas crianças retornarem para a escola, né, para suas atividades presenciais, para o contato social, que elas estão limitadas, então elas estarão em contato com todas essas doenças acontecendo por aí, todos esses vírus, todas as bactérias, e assim, é muito preocupante a situação, muito preocupante. Essas baixas coberturas. E lembrar que a maioria dessas doenças, né, que estão no calendário, as crianças recebem as vacinas obrigatórias, elas são muito mais importantes e muito mais graves e uma incidência bem maior do que a própria Covid, né? Então, olha só a contramão da coisa. Então, é importante que as famílias se conscientizem da necessidade urgente de colocar o calendário de vacinação de suas crianças em dia, e os adultos também, porque, como eu falei no início da nossa live, por exemplo, o sarampo. Não vamos conseguir controlar e erradicar sarampo se não conseguirmos vacinar os adultos. Entendeu? Então, é muito importante. Uma mãe jovem, né, que não é vacinada, que não teve o sarampo, o bebê até 6 meses, ele não recebe aqueles anticorpos transplacentários que a criança, de mãe que é vacinada, ela passa para a criança. Por isso, dessa necessidade da dose zero aos 6 meses, para oferecer essa proteção às crianças. Ok. Então, fica o recado. Então, nós já estamos com um problema, um futuro problema epidemiológico aí, essa questão das coberturas vacinais baixas. Provavelmente, ano que vem, irão refletir de maneira impactante, né, no surgimento de doenças imunopreveníveis, né? É uma lástima. Controladas, né? Então, mas vamos correr contra o tempo, vamos. Isso, principalmente combater as fake news de contraindicações falsas para fazer vacina. E esses blogs, né, que existem aí na internet só para falar mal das vacinas. Então, vamos ser combativos e nos informar. Isso. E o objetivo de uma live dessa é justamente trazer informações de fundo científico, né? Que as famílias possam adquirir esses conhecimentos e não ir para as mídias sociais, onde a maioria das pessoas não tem condições de filtrar o que é realmente verdade, o que é fake news, e às vezes ficam com condutas totalmente equivocadas e conceitos equivocados, né? Isso. E tem um ponto, só para finalizar, rapidinho, 1 minutinho, tem um ponto que une alergia alimentar e vacina, relacionado a uma fake news. Autismo. Existem falácias que associam vacinas a autismo, que vacina causa autismo, e existem falácias que associam que a alergia alimentar está ligada a autismo, que autismo é causado por uma alergia alimentar, e a gente vê crianças autistas, infelizmente, fazendo sérias restrições alimentares, sem necessidade,
Às vezes a criança autista já tem uma seletividade inata ao transtorno do espectro autista e, em decorrência de desinformação, é preconizado mais dietas restritivas. E também em relação à vacina, né? A gente sabe que o antivacinismo sustenta muitos seus argumentos em cima dessa questão do autismo, né? Que a vacina causa autismo. Então, vamos combater fortemente essas desinformações, a desinformação de maneira geral, né? E vamos nos despedindo, já estamos chegando já no nosso tempo limite. A live foi extremamente proveitosa. Gostaria de agradecer a presença da minha mãe, a minha bíblia de vacinologia, não só a minha, né, mas todos os meus colegas, amigos, sempre quando a gente tem uma dúvida muito cabeluda de vacina, doutora Socorro Martins, que nos ajuda aí a raciocinar em cima de reações vacinais. Nunca cheguei com uma dúvida para ela que ela não soubesse me responder. Então, parabéns pelo seu papel, minha mãe, na Paraíba, como uma referência na área de imunização. Obrigada por ter compartilhado conosco seus conhecimentos. E agradeço a todos pela presença. Gostaria de deixar algumas palavras. Meus agradecimentos a todos que estão nos assistindo, né? Partilhando conosco aqui, e muito obrigada, assim, a sua iniciativa foi louvável da gente trazer esses conhecimentos, e essa é apenas a primeira de uma série, né, de um quadro de lives que nós estamos programando para trazer o nosso único objetivo, benefício para as pessoas, combater fake news e trazer informações de fundos científicos. E para mim foi um prazer muito grande estar diante de você, uma pessoa tão estudiosa com relação à alergia alimentar, tão dedicada, que muito me orgulho, né, dessa sua postura e dessa filha maravilhosa que você é. E para todos uma boa noite, sintam-se abraçados e em breve estaremos aqui. Oh.